Estando aqui no Project, o que você precisa fazer, né? Vamos dizer que você está lá gerenciando o seu projeto, tudo lindo, maravilhoso. Como é que você pode fazer para exportar isso para dentro do Power BI? Que é o grande que em questão. Não tem uma forma de você pegar isso daqui e jogar direto, conectar direto. Qual é a forma que você tem para fazer? Você pode clicar aqui em relatórios, né? Você pode vir aqui em visuais, relatórios visuais, dar um clique. Estando aqui em relatórios visuais, você vai ver uma série de relatórios que já existem dentro do seu project. Você vai clicar aqui em salvar dados. Clicando em salvar dados, você vai poder salvar como banco de dados. Nesse caso, é interessante você ter o Access no seu computador, porque você vai salvar a base de tarefas dentro do Project como um arquivo tipo banco de dados, tipo Access, que é um banco de dados da Microsoft. Eu vou escolher aqui a minha pasta, pasta Live 12, tá? Live 12, e eu vou colocar aqui, as tarefas que eu coloquei são tarefas bem aleatórias, tá? Eu coloquei aqui de reforma de uma casa, então vou digitar aqui, ó, reforma, tá? Reforma, vou apagar aqui essa extensão e vou salvar, tá? Feito isso, eu já extraí, vou vir aqui na minha pasta, as informações já estão aqui, tá vendo? Reforma MDB, que significa Microsoft Database, tá? Essa extensãozinha aqui, ó, tá vendo? MDB. E aí, aqui dentro eu vou até abrir uma página nova, aqui dentro do Power BI Desktop você começa a fazer o ETL de forma natural. Como é que é o ETL de forma natural? Você vai extrair, transformar e carregar os dados dentro do Power BI Desktop. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui em obter dados, vai clicar em mais, depois disso você vai clicar aqui em banco de dados e vai escolher banco de dados do Access e vai clicar em conectar. Feito isso, você vai selecionar o banco de dados que a gente acabou de exportar do Project aqui para o Access e vai clicar em abrir, beleza? Clicando aqui em abrir, você vai ver que dentro daquele banco de dados existe uma série de tabelas, muitas tabelas. E o que é que você precisa de verdade? Você precisa das informações inerentes à tarefa. E como é que é tarefa em inglês? Significa task. Então você vai chegar aqui em cima dessa barra de pesquisa e vai digitar task, tá? Feito isso, você vai selecionar somente essa tabela de MSP_EPM task, tá? E aqui você já começou a fazer o seu ETL, né? Já extraiu as informações, agora a gente precisa transformar essas informações no que de fato a gente precisa. Vou clicar aqui em transformar dados, vou subir essas informações aqui para o Power Query, né? O nosso Power Query M. E aqui a gente encontra o nosso primeiro desafio, né? Primeiro desafio. Qual é o desafio, Igor? Observe que a tabela tem inúmeras colunas. Inúmeras colunas. Quais são as colunas que de fato você precisa para poder gerar aquele dashboard legalzinho aqui que eu mostrei para vocês, tá? As colunas que você precisa, os dados que você precisa, depende das regras de negócio, depende do que o seu gestor, o seu líder quer ver, o que ele te pediu, o que seu cliente pediu. Quando você tem essa informação clara, fica fácil você decidir quais são as informações que você quer, tá? Eu já deixei anotado aqui, ó, num bloco de notas, que eu quero a duração das atividades, eu quero a porcentagem de conclusão, né, dessas atividades, a variação da duração, ou seja, eu planejei essa atividade acabar em X período de tempo. Se ela acabou antes ou depois, eu quero saber essa variação, o início real, o término, se a atividade é crítica ou não e o nome da atividade. De acordo ao meu dashboard, essas são as informações que eu preciso. Quando você for criar um dashboard na área, você precisa ter muito claro, você precisa estar bem alinhado com o seu gestor para saber de fato o que é que ele quer ver nesse dashboard seu. E aí você precisa perguntar, tá? O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai clicar aqui nessa tabelinha, bem no cantinho aqui, tá? Vai dar um clique e vai vir aqui em escolher outras colunas. O que é que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente escolhe as colunas que a gente precisa ver aqui no nosso Power Query. Eu vou desselecionar todas as colunas e só vou selecionar as colunas que eu quero, tá? Eu vou tirar todas as outras colunas. Quais são as colunas que eu quero? Eu acabei de falar. Então, vou escrever aqui, ó, duração, tá? Aqui, ó, duração. Qual é a outra coluna? Olha aqui na minha colinha, porcentagem concluída, tá? Outra coluna, variação da duração.
Outra coluna, início real. Nesse caso aqui é interessante você ter em mente que a ferramenta ela é case sensitive. O que significa ser case sensitive? Ela diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Então observe que eu estou digitando aqui. Se é minúsculo, é minúsculo. Se é maiúsculo, é minúsculo. Porque se você for digitar tudo de um jeito só, eu vou digitar aqui o início, tudo maiúsculo. Ela não vai achar nada, entendeu? Eu tenho que digitar certinho. Todos os acentos e tudo mais. Bota aqui início real. Término. Aqui eu digitei término sem acento, ele não encontrou. Término. E se a atividade é crítica ou não. E o outro é o nome. Beleza? Feito isso, eu pressiono o OK. Observe que todas as outras colunas que eu disse que eu não precisava, elas já sumiram, tá? Só ficou aqui o que de fato eu preciso. E agora vem uma parte muito importante do nosso ETL, né? Que é basicamente a gente checar esses dados e fazer as adequações que a gente precisa. A primeira é da parte de transformação, né? A gente vê quais são as colunas que a gente precisa. Uma vez que a gente definiu as colunas que a gente precisa organizar elas, porque nem sempre tá tudo lindo. Nesse caso aqui, ó, observe que tem uma linha em branco, tá vendo? Uma linha toda em branco. E o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente clicar e desmarcar o nulo. Aí ela sumiu aqui da minha lista. Por último, passo o olho aqui, de acordo ao meu ponto de vista, está coerente, está ok esses dados. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou verificar se o tipo de dados está correto, está de acordo com o que de fato eu preciso. E eu estou vendo aqui que o tipo de dado está com a hora, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui só para data. Aqui tipo texto, aqui tipo decimal, aqui também tá tipo texto, então eu vou trocar para data. Aqui tá xzinho e um tipo booleano, tá ok. Tipo texto e tipo decimal, tá legalzinho, beleza? De acordo com o meu ponto de vista, tá interessante. Eu vou trocar aqui para tarefas underline aula, o nome da tabela. Vou botar tarefas underline aula, beleza? Vou deletar. Vou clicar aqui em fechar e aplicar, beleza? Feito isso, observem que aqui na parte de campos, a gente já tem, a gente criou essa tabela, né? Deixa eu ver se ela apareceu aqui para mim. Deixa eu ver aqui em transformar dados. Ela acabou não alterando. Bota aqui, ó, tarefas underline aula. Apertei Enter, ela alterou. Clica aqui em fechar e aplicar. Ver se ela vai aparecer aqui para mim. Pronto, tarefas underline aula.